Capítulo 3. Primeira linguagem do amor. Palavras de afirmação. O jovem Brad, de 15 anos, estava em meu consultório a pedido dos pais. Usava sandálias escuras maiores que os pés. As calças ameaçavam cair de seu corpo franzino. Em sua camiseta estavam estampadas as palavras: liberdade é poder comer todas as jujubas que você quiser. Não sabia ao certo se ele estava ali por vontade própria, mas fiquei surpreso e feliz de observar que Brad escutou atentamente minhas perguntas e compartilhou ideias e sentimentos. Já aconselhei outros adolescentes que respondiam a todas as minhas perguntas com normal ou sei lá. Os pais se queixavam de que Brad havia se tornado rebelde, tido vários ataques de raiva e chegado a dizer que sairia de casa. Foi essa ameaça que os levou a insistir que viesse falar comigo. Tinham ficado traumatizados só de imaginar o filho indo embora. O pai me disse: ele é o tipo de garoto que faria isso. Nunca teve problemas em fazer amizades. Caso realmente saísse de casa, encontraria alguém para acolhê-lo. Mas ficamos apavorados só de pensar. Tentamos conversar com Brad, a mãe continuou, mas parece que sempre acabamos discutindo, e um de nós perde o controle e diz coisas que não queria. Mais tarde, pedimos desculpas e tentamos prosseguir, mas Brad pede a cabeça cada vez que não concordamos com ele. Depois de me apresentar em poucas palavras, garanti a Brad que meu papel não era lhe dizer o que fazer, mas que esperava poder ajudá-lo a entender os pais um pouco melhor e, quem sabe, ajudar os pais a entendê-lo. Comentei que os pais dele pareciam preocupados e por isso pediram que tivéssemos aquela conversa. Ele fez que sim com a cabeça. Na tentativa de formar alguma ligação com ele, comecei a falar sobre o presente em vez de sondar sobre o passado. Disse-lhe: seus pais me contaram que você está pensando em sair de casa. Será que pode me falar um pouco sobre o que está acontecendo? Não vou sair de casa, disse Brad, meneando a cabeça negativamente. Disse isso numa noite em que estava com raiva deles, e eles não estavam me escutando. Algumas vezes penso em sair de casa, mas não acho que chegarei a fazer. No que você pensa quando diz que vai sair de casa? Como acha que seria sua vida se não estivesse morando com seus pais? Perguntei. Teria liberdade de fazer o que quisesse, respondeu. Não teria de discutir com eles por causa de cada detalhe. É disso que não gosto lá em casa, desse monte de discussões. Comecei a perceber que palavras negativas eram extremamente dolorosas para Brad, o que me levou a concluir que as palavras de afirmação eram a principal linguagem do amor dele. Normalmente, quando adolescentes se magoam com palavras negativas, é sinal de que as palavras de afirmação preenchem de modo mais profundo sua necessidade emocional de amor. Você sente que seus pais o amam? Perguntei. Brad parou um momento e disse: sei que eles me amam, mas algumas vezes não me sinto amado, especialmente nos últimos anos. Quando você era pequeno, como seus pais demonstravam amor por você? Eles me diziam que eu era legal, respondendo rindo. Mas agora acho que mudaram de ideia. Você se lembra de algumas das coisas positivas que eles lhe falavam? Lembro-me de uma vez quando eu jogava futebol. Meu pai me disse que eu era o melhor jogador que ele havia visto. Disse que, se eu quisesse, poderia jogar como profissional algum dia. Você ainda joga futebol na escola? Brad fez que sim com a cabeça, mas disse que não tinha chance de fazer carreira nesse esporte. Comentou: jogo bem, mas não o suficiente. Quando pedi que se lembrasse das coisas positivas que a mãe havia lhe dito quando era criança, ele respondeu: minha mãe sempre dizia: te amo, te amo, te amo. Sempre falava 3 vezes seguidas e bem rápido. Às vezes eu achava que não estava sendo sincero, mas na maioria das vezes sabia que estava. Ela ainda diz essas palavras para você? Perguntei-lhe. Ultimamente não. Agora ela só me critica. O que ela diz quando o critica? Ontem à noite ela disse que eu era irresponsável e que se não mudasse não conseguiria passar no vestibular. Também me disse que sou desleixado e que não os respeito. Isso é verdade? Acho que sou desleixado, disse devagar. Mas não seria desrespeitoso se eles não estivessem sempre me cobrando. O que mais seus pais criticam em você? Tudo. Eles dizem que eu passo tempo demais trocando mensagens de texto, tempo demais no computador e tempo demais com os meus amigos. Não volto para casa na hora que eles querem. Não aviso quando vou me atrasar. Não reservo muito tempo para as lições de casa. Falam que não levo a escola a sério. Como eu disse, criticam tudo. Com todas essas críticas, como você se sente a respeito dos seus pais? Há alguns dias quero distância deles. Fico cansado dessas brigas constantes. Por que não me deixam ser quem eu sou? Não acho que seja tão ruim. Queria que eles me dessem um tempo. O que você faria se eles lhe dessem um tempo? Não sei. Acho que seria apenas um garoto normal.
normal. Não faria nenhuma burrice, como usar drogas, engravidar uma garota ou atirar em alguém com uma espingarda. Acho que os meus pais veem muita violência na televisão. Eles veem esses malucos na TV e acham que todos os adolescentes são assim. Não sou louco. Por que não confiam em mim? Rodando com o tanque vazio. Depois de outras 3 sessões com Brad, concluí que era um adolescente normal. Estava apenas vivendo com o tanque de amor vazio, não porque os pais não o amassem, mas porque tinham parado de falar sua principal linguagem do amor, palavras de afirmação. Na infância, tinham usado essa linguagem com frequência. Eram memórias vívidas para ele. Agora, porém, a impressão dele era de que as coisas haviam mudado. O que ele ouvia eram palavras negativas que o faziam sentir-se rejeitado. O tanque de amor dele tinha estado cheio quando ele era criança, mas, na adolescência, ele estava rodando com o tanque vazio. Depois de ouvir cuidadosamente a história de Brad, conversei com ele sobre minha conclusão. Expliquei que todos nós temos um tanque de amor emocional e que quando está cheio, nos momentos em que nos sentimos verdadeiramente amados pelas pessoas importantes em nossa vida, o mundo parece melhor e conseguimos discutir nossas diferenças de forma positiva. Mas, quando o tanque de amor está vazio e nos sentimos rejeitados em vez de amados, torna-se muito difícil discutir as diferenças sem começarmos a brigar e falar mal um do outro. Comentei com Brad que os pais dele tinham tanques emocionais e que, a meu ver, também estavam rodando com tanques vazios. Disse-lhe: quando os pais estão com os tanques de amor vazios, geralmente interagem com os filhos de maneiras não saudáveis. Garantia Brad que tudo isso poderia ser mudado, que o relacionamento com os pais poderia voltar a ser positivo e que poderiam apoiar uns aos outros. Propus que os próximos 3 anos poderiam ser os melhores da vida dele, e quando estivesse pronto para ir para a faculdade até sentiria saudade dos pais. Brad riu e disse: seria ótimo. Garanti-lhe que tentaria ajudar seus pais a entender minha avaliação da situação, e o desafiei a expressar amor por eles, apesar dos sentimentos negativos que ele tinha no momento. Expliquei que seria melhor se desenvolver independência de sua família em um clima de amor e não de hostilidade. O amor é uma escolha, e creio que se você escolher amar seus pais e expressar afeto na principal linguagem do amor deles, poderá contribuir para a solução. Lembre-se, o amor, e não o ódio, trará a paz. Brad fez que sim com a cabeça, sorriu e disse: é isso aí, cara. Esse foi um daqueles momentos de afirmação, quando me dei conta de que ainda era capaz de me comunicar com um adolescente. Finalizei dizendo: dentro de 6 semanas, depois que eu tiver passado algum tempo com seus pais, quero vê-lo novamente para saber como vão as coisas. Está bem, ele respondeu, enquanto abria a porta e deixava meu consultório com as barras da calça arrastando pelo chão. O que procurei comunicar aos pais de Brad nas 3 sessões de aconselhamento que tivemos é o mesmo que quero lhe comunicar no restante deste capítulo. Identifiquei-me com os pais de Brad como me identifico com milhares de pais de adolescentes que passam por problemas semelhantes. O pai e a mãe dele, como a maioria de vocês que estão lendo este livro, eram pais que se importavam com o filho. Tinham lido livros sobre a criação de filhos, assistido a palestras sobre o assunto e trocado experiências com outros pais. Aliás, foram excelentes pais nos primeiros 12 anos da vida de Brad, mas não estavam preparados para lidar com um adolescente. Quando ele saiu das águas tranquilas da infância e passou a turbulência da puberdade, a canoa dos pais foi lançada contra as pedras e eles tiveram de se esforçar para simplesmente sobreviver. Eles não são mais crianças. Muitos pais acreditam que quando os filhos se tornam adolescentes, podem continuar a educá-los como quando estavam na pré-escola ou no ensino fundamental. Trata-se de um erro grave, pois o adolescente não é criança. Está em uma fase de transição para a vida adulta. Seus pensamentos estão voltados para a independência e para a própria identidade. Esses pensamentos precisam ser harmonizados com todas as mudanças psicológicas, emocionais, intelectuais e sociais que estão ocorrendo dentro dele, das quais tratamos no capítulo 1. Quando os pais não se dão conta de que essas são as questões que ocupam os pensamentos dos adolescentes, está armado o cenário para os conflitos. Pais que tratam o adolescente da mesma forma que o tratavam como criança não obtêm os mesmos resultados a que estavam acostumados. Quando o adolescente não reage mais como a criança reagia, são obrigados a tentar outras abordagens. Sem o treinamento adequado, quase sempre recorrem à coerção, que com frequência os leva a discutir, perder a paciência e, por vezes, cometer abuso verbal.
Esse tipo de comportamento é emocionalmente destrutivo para o adolescente cuja principal linguagem do amor consiste em palavras de afirmação. A tentativa dos pais de se imporem verbalmente para que ele se submeta na verdade o impede a rebeldia. Sem perceber, os pais substituem o sistema de apoio emocional do adolescente pela guerra verbal. Procure ver essa mudança do ponto de vista de seu filho. Quando criança, ele sentia a segurança carinhosa dos pais, mas na adolescência, granadas verbais começaram a explodir em sua alma, e agora o tanque de amor está furado. Pode ser que nossas intenções como pais ainda sejam boas, mas os resultados são inquestionavelmente ruins. Se não mudarmos de rumo, teremos em nossas mãos um adolescente rebelde e mais adiante um jovem adulto que se afastará de nós. Mas não é necessário que isso aconteça. Milhares de famílias fizeram o mesmo que os pais de Brad, entenderam que precisavam corrigir o rumo e tomaram providências. O primeiro passo foi reconhecer o que havia acontecido. Expliquei para eles que, em minha opinião, a principal linguagem do amor de Brad eram palavras de afirmação. Na infância, mantiveram o tanque de amor dele cheio ao usar essa linguagem. Nos anos turbulentos da adolescência, porém, recorreram a palavras de condenação em lugar de palavras de afirmação. Ao fazer isso, não só esvaziaram o tanque de amor do filho, mas também o encheram de ressentimento. A realidade ficou clara para eles e o pai de Brad disse: "Agora entendi o que aconteceu. Parece tão óbvio, mas como podemos reverter essa situação?" Fiquei feliz de ele ter perguntado, pois os pais que desejam aprender sempre conseguem. O que os pais de Brad fizeram? Propus que o primeiro passo deveria ser um cessar-fogo, parar de bombardear o filho com palavras negativas e de condenação. Em seguida, deveriam fazer uma reunião de família e expressar para Brad o quanto lamentavam por terem agido de modo errado, apesar de serem pais sinceros que desejavam apenas o bem do filho. Poderiam dizer ainda que tinham muito que aprender sobre como educá-lo na adolescência e que desejavam sinceramente esse aprendizado. Acima de tudo, queriam mostrar que o amavam, não obstante o que ele fizesse, e que sempre o amariam. Seria ótimo dizerem a Brad que se importam, em primeiro lugar, com o bem-estar dele e desejam eliminar do vocabulário as palavras duras, depreciativas, de crítica e condenação. Sejam honestos com ele. Expliquem-lhe que não conseguirão mudar tudo nos próximos meses, mas que, se falharem, pedirão desculpas sinceras, pois não é essa a sua intenção. Sugeri ainda: talvez seja bom dizer para ele: ainda somos seus pais e queremos ajudá-lo a se desenvolver durante a adolescência até chegar à vida adulta. Planejamos estar sempre disponíveis quando precisar de conselhos, e continuaremos a definir diretrizes que, a nosso ver, serão para seu próprio bem. Em seguida, instruí os pais de Brad a tomarem cuidado para não discutirem sobre essas regras. Mostrem que querem ter uma comunicação aberta para a negociação. Por exemplo: Brad, queremos tratá-lo como o adolescente que você é e não como criança. Suas ideias e sentimentos são importantes. Sabemos que vai levar tempo e que todos nós vamos errar em algum momento ao longo do processo, mas estamos determinados a ser os pais que você merece. E foi exatamente o que fizeram. Mais tarde, comentaram que a reunião de família foi o início da mudança no relacionamento com Brad. Sentiram que o garoto os perdoou sinceramente pelas falhas, embora não estivesse muito otimista quanto à capacidade dos pais de mudarem. Eles entenderam a desconfiança e reconheceram que seria difícil, mas estavam decididos a aprimorar suas aptidões como pais. Sei que alguns de vocês estão pensando: mas se não censurarmos verbalmente o comportamento errado de nossos adolescentes, como vamos discipliná-los? Uma mãe me disse certa vez: Dr. Chapman, com certeza você não está sugerindo que simplesmente devemos deixar os adolescentes fazerem o que bem entendem, não é mesmo? Ao que respondi: certamente que não. Os adolescentes precisam de limites. Pais que os amam providenciam para que vivam dentro desses limites. Existe, porém, um modo melhor de motivá-los a cumprir as regras do que dar palavras de condenação cruéis e amargas quando se comportam mal. Trataremos desse assunto em mais detalhes no capítulo 12, quando falarmos da relação entre amor e responsabilidade. O presente capítulo mostra como manter cheio o tanque de amor do adolescente. Palavras duras, condenatórias e que geram discussão, obviamente, não são a melhor maneira. Palavras negativas são prejudiciais para qualquer adolescente, mas são especialmente destrutivas para os adolescentes cuja principal linguagem de amor consiste em palavras de afirmação. Muitos adolescentes estão lidando com a questão da identidade própria. Comparam-se aos amigos física, intelectual e socialmente,
e muitos chegam à conclusão de que estão bastante aquém do que gostariam. Sentem-se inseguros, têm baixa autoestima e culpam a si mesmos. Se existe um estágio da vida em que os seres humanos mais precisam de palavras de afirmação, com certeza é na adolescência. E, no entanto, é exatamente nesse estágio que os pais lançam mão de palavras negativas na tentativa de fazer com que o adolescente haja do modo que consideram ideal. Não podemos subestimar a importância de os pais comunicarem a seus adolescentes palavras de afirmação. Mesmo que essa não seja a principal linguagem do amor do seu filho, ele gostará de ouvir suas declarações positivas. O antigo provérbio hebreu está certíssimo. A língua tem poder para trazer morte ou vida. Como expressar afirmação ao adolescente? Como dizer palavras de afirmação a nossos adolescentes? Permita-me sugerir algumas maneiras de reagir à alma de seu filho com palavras construtivas. Elogios. A primeira forma é o elogio. Consiste em reconhecer as realizações do adolescente e expressar aprovação. Todos os adolescentes fazem algo certo. Fique atento para esses atos nobres e recompense-os com elogios. 2 fatores são importantes ao elogiar os adolescentes. O primeiro e mais fundamental é a sinceridade. Adolescentes desejam integridade e autenticidade. Talvez fosse possível usar de bajulação quando seu filho tinha 3 anos, mas não funcionará quando ele tem 13. Dizer a um adolescente, por exemplo, a arrumação do seu quarto ficou ótima, quando na verdade não ficou, é ofender a inteligência dela. Ela não é boba, portanto, não use de artifícios. O que nos leva ao segundo fator importante ao elogiar os adolescentes: elogios específicos. Usar frases que não refletem uma verdade específica como "você limpou muito bem seu quarto" raramente funciona. Com mais frequência, a sinceridade reside em coisas específicas. O tapete ficou ótimo, você conseguiu tirar toda a mancha de café. Obrigado por colocar a roupa suja no cesto. Ajudou bastante quando fui lavar roupa hoje de manhã. Obrigado por varrer as folhas secas no jardim no sábado. O gramado ficou bonito. Esses são exemplos de elogios específicos que expressam a autenticidade para os adolescentes. Crie o hábito de falar coisas específicas. Cameron, filho de Steve, joga no time de basquete do ensino médio. Pouco tempo atrás teve um dia em que jogou muito mal. Tudo que ele fazia parecia dar errado. Houve uma jogada específica, porém em que se saiu muito bem. Foi apenas um momento no jogo inteiro, e o time de Cameron perdeu. Ele voltou para casa no ônibus com o restante da equipe. O pai e o irmão mais novo voltaram de carro. Quando Cameron chegou em casa, várias horas depois, o irmãozinho correu para a porta e disse: "Papai disse que você é o melhor jogador que ele já viu." "Como assim?" Cameron perguntou. "Sua jogada", o irmão respondeu. O pai ouviu a conversa, desligou a TV, foi até a sala e disse: "É isso mesmo, vou me lembrar daquela jogada para o resto da vida. Sei que vocês perderam, sei que foi uma partida dura, mas estou lhe dizendo que aquela foi a jogada mais espetacular que já vi. Era uma bola difícil, mas você jogou como um profissional. Foi emocionante. Nunca vou me esquecer." Cameron foi até a cozinha para beber água. O pai voltou para a sala de TV enquanto na cozinha o garoto se abastecia com algo mais que água. O tanque de amor dele se encheu enquanto pensava nas palavras do pai. Steve tinha dominado a arte de procurar motivos específicos para elogiar seu adolescente. Pense em como a conversa poderia ter sido diferente se o pai de Cameron tivesse escolhido o caminho mais fácil e criticado a aptidão do filho. Elogiar de modo específico é algo que exige esforço, principalmente para os pais que têm a tendência de ser negativos consigo mesmos, mas qualquer um pode aprender a identificar ações específicas dignas de elogios e usá-las como ocasiões para expressar palavras de afirmação. No entanto, há um terceiro aspecto do elogio. Quando não puder elogiar os resultados, elogie o esforço. Por exemplo, seu filho de 13 anos acabou de cortar a grama. Não está tão bom quanto se você tivesse feito o trabalho. Na verdade, ficou horrível. Você tem um pouco mais de experiência que ele. No entanto, a maior parte do gramado foi aparada e ele gastou 2 horas trabalhando. Controle-se e não aponte para as partes em que a grama ainda está alta. Você pode comentar isso na próxima vez que ele for cortar. Este é o momento de dizer: "Nathan, você está cortando a grama cada vez melhor. Estou vendo o seu esforço. Saiba que é uma grande ajuda. Muito obrigado." Nathan concluirá que vale a pena cortar a grama. O tanque de amor dele será abastecido enquanto ele sente que é importante para o seu pai e que seu trabalho foi valorizado. Talvez alguém pergunte: "Mas ele não fará sempre um trabalho medíocre se não mostrarmos a grama que ele não cortou?"
E a resposta é: o importante é comentar na hora certa. Depois de 2 horas aparando a grama, ninguém se sentirá incentivado se ouvir que o trabalho não ficou bem feito. É provável que o adolescente comece a odiar a ideia de cortar a grama. Mas, quando os esforços são recompensados como elogios, ele se sente valorizado e motivado a realizar a tarefa novamente. Também fica mais disposto a ouvir instruções na semana seguinte sobre como fazer um trabalho ainda melhor. Aos pais que estão lendo este livro, quero lembrar que o mesmo princípio vale para o casamento. Elogiem um ao outro pelo esforço, em vez de apontar as imperfeições da tarefa completada. Experimentem, garanto que funciona. Por exemplo, o marido passa 3 horas pintando o quarto. A esposa entra e aponta para os respingos que ficaram no chão. Podemos prever que este será o último quarto que ela verá pintado por um bom tempo. Ou então, a esposa faz o jantar para o marido. Ele senta-se à mesa e diz: "Você esqueceu a salada? Espero que ele goste de comer na lanchonete da esquina, pois é provável que faça várias refeições ali nos próximos 3 meses." Caso encerrado. Elogie o esforço, não a perfeição. Adolescentes precisam ouvir elogios dos pais. Sempre há algo que merece ser elogiado. Alguns pais se concentram tanto nos pontos em que o adolescente não corresponde às suas expectativas que não são capazes de ver os pontos positivos. Essa é uma visão limitada. Falar sempre sobre o que é negativo é o grande erro de muitos pais, e como resultado, o tanque de amor dos filhos fica vazio. Não importa que aspectos da vida de seu adolescente estejam lhe causando dor, decepção ou raiva. Continue a procurar ações louváveis e dê-lhe palavras de afirmação. Palavras de afeição. Enquanto o elogio se concentra no comportamento positivo do adolescente, o foco da afeição é o próprio adolescente. É a expressão verbal de admiração pelo adolescente como pessoa. A declaração de afeição verbal mais comum é o simples "amo você". Essas 2 palavras são sempre apropriadas, embora haja uma fase curta em que o adolescente não vai querer ouvir você dizê-las na frente dos amigos deles. Se ele lhe pedir isso, por favor, respeite-o. Quando ditas em particular, contudo, essas palavras sempre são apropriadas em todos os estágios do desenvolvimento dele. Aliás, adolescentes que não ouvem dos pais as palavras "amo você", muitas vezes passam por profundo sofrimento emocional na vida adulta. Ao longo dos últimos anos, tive o privilégio de falar em vários congressos sobre casamento para atletas profissionais. Uma de minhas experiências mais tristes foi olhar nos olhos de um desses atletas, um sujeito durão, e ver as lágrimas se formando enquanto me dizia: "Dr. Chapman, nunca ouvi meu pai dizer amo você." Senti vontade de abraçá-lo e dizer: "Está bem, deixe-me ser seu pai. Amo você." Poderia dizer aquelas palavras e lhe dar um abraço, apesar de não conseguir colocar os meus braços em volta dos ombros de um jogador de futebol americano. Mas meu abraço e afirmação verbal jamais substituiriam as palavras de um pai. Existe um vazio na alma da pessoa que nunca ouviu o pai ou a mãe dizer amo você. Em geral, as mães dizem essas palavras com frequência para os filhos. Os pais, entretanto, costumam ser mais relutantes. Alguns deles nunca ouviram essas palavras e, portanto, têm dificuldade em oferecer aquilo que nunca receberam. Não é algo que lhes ocorre naturalmente. Se for o seu caso, quero incentivá-lo a quebrar a tradição. Olhe nos olhos do adolescente, coloque a mão no ombro dele e diga: "Vou lhe falar uma coisa extremamente importante para mim. Quero que preste atenção." Então, continuando a olhar nos olhos dele, diga: "Amo muito você." E em seguida dê um abraço. Seja qual for o significado dessa experiência para você, posso lhe garantir que essas palavras ficarão guardadas no coração do seu adolescente para sempre. Agora que a represa se rompeu, as águas do amor estão fluindo. Diga essas palavras repetidamente. Seu adolescente nunca se cansará de ouvi-las, e seu próprio tanque de amor ficará cheio ao ouvi-lo dizer o mesmo para você. Claro que existem outras maneiras de expressar afeição verbalmente. Vicki Lansky, autora do livro 101 Ways to Tell Your Child I Love You, Formas de dizer amo você ao seu filho, fala de uma ocasião em que sua filha Diana, de 13 anos, estava chateada. Querendo animá-la, Vicki disse: "Diana, gosto muito de você." "Por que disse gosto em vez de amo?" Lansky explica. Usar a palavra gostar em vez de amar fez uma grande diferença. Depois disso, a filha lhe perguntou várias vezes: "Você gosta de mim hoje também, mamãe?" Crie seu próprio sinônimo e use-o nas conversas com o adolescente. Eis alguns exemplos para ajudá-lo.
Você é demais. Sinto maior orgulho quando penso em você. Você é meu raio de sol. Se pudesse escolher qualquer adolescente do mundo inteiro, escolheria você. Você é incrível. Acordo todas as manhãs e penso, que privilégio ser seu pai ou sua mãe. Ontem estava no escritório e pensei, que saudade da minha filha. Gosto muito quando você está por perto. Agora crie expressões de afeição e anote-as em um caderno, usando-as aqui e ali intercaladas com amo você. Se seu adolescente já está acostumado a ouvir amo você, uma dessas frases opcionais poderá encher o tanque de amor dele de modo mais eficaz. A afeição verbal também pode destacar atributos físicos ou da personalidade do adolescente. Seu cabelo está tão sedoso hoje, pode ter um efeito particularmente positivo para uma garota de 16 anos que deseja ter certeza de que tem uma boa aparência. Dizer que olhos lindos você tem pode consolar o coração da garota de 17 anos que acabou de levar um fora do namorado. Você é tão forte pode mudar o humor do filho de 15 anos que está preocupado com as espinhas no rosto. Atente para características físicas do adolescente que você possa elogiar. É um modo eficaz de expressar a afirmação verbal. As palavras de afeição também podem se referir à personalidade do adolescente. Diga, por exemplo, é tão legal você ser extrovertido? Sei que você se acha tímido, mas quando começa a falar com alguém, você se abre e conversa numa boa. Eis mais algumas expressões que valorizam o adolescente em razão de quem ele é. Você tem cabeça fria, é ótimo que pense antes de falar. Seu jeito animado alegra muita gente. Você pode até ser calado, mas quando fala tem algo de conteúdo para dizer. Uma das coisas que admiro em você é o fato de ser confiável. Quando dá sua palavra, não me deixa na mão. É muito bom poder confiar em você. Outras mães dizem que não confiam nas filhas, mas eu confio 100% em você. Gosto do modo como você incentiva as pessoas. Ontem à noite vi você falando com seus companheiros de time depois do jogo. Você tem o dom de encorajar. Essas frases de afeição tocam profundamente o ser interior dos adolescentes. Fazem com que se sintam valorizados, admirados e amados. Para alguns pais não será fácil expressar afeição dessa forma. Se for seu caso, quero desafiá-lo a anotar as frases em um caderno. Escreva os exemplos que citei e leia-os em voz alta várias vezes, quando estiver sozinho. Crie as próprias frases de afeição e use-as de vez em quando com o seu adolescente. Palavras na presença de outros. Procure elogiar seu adolescente na frente de toda a família. Faça comentários positivos diante de irmãos mais novos ou mais velhos. Não creio que seja boa ideia falar na frente dos amigos dele. Palavras de afirmação muitas vezes têm mais impacto quando são ditas na presença de outros. Por exemplo, a família está jantando quando o pai de Jeremy diz: comentei com Jeremy em particular, mas quero dizer novamente na presença da família que fiquei orgulhoso dele ontem à noite. Poderia ter ficado irritado com o juiz quando ele anulou a jogada, mas fiquei feliz de ver como demonstrou tremendo espírito esportivo. Jeremy recebeu a afirmação emocional e o restante da família foi lembrado da importância de ter caráter. Ou o pai diz sobre a filha: vocês viram o que a Meredith fez hoje? Cobrou 2 faltas, fez as cestas e ganhou o jogo para o time. Muito bem. Meredith não só teve satisfação durante o jogo, mas a reviveu e se sentiu emocionalmente afirmada pela família. O comentário do pai diante da família pode suprir de modo mais profundo a necessidade do amor da filha do que se tivesse ficado apenas entre os dois. Palavras de afirmação constituem uma das 5 principais linguagens do amor. Todos os adolescentes precisam desse tipo de palavras. Em meio à insegurança da transição da adolescência, as palavras de afirmação muitas vezes são como chuva no deserto da alma adolescente. Para aqueles cuja principal linguagem do amor consiste em palavras de afirmação, nada é mais importante emocionalmente do que ouvir essas palavras dos pais. O que dizem os adolescentes? Veja as seguintes declarações de adolescentes que se sentem amados quando ouvem os pais dizerem palavras de afirmação. Matt, de 17 anos, está terminando o ensino médio e é membro da equipe de luta da escola. Quando venço, nada é mais importante que ouvir meu pai dizer: bom trabalho, filho. Quando perco, nada me consola mais do que ouvi-lo dizer: vi que você se esforçou ao máximo e fez uma boa luta. Bethany, 13 anos. Sei que minha mãe me ama. Ela diz isso toda hora. Acho que meu pai também me ama, mas ele não diz. Germaine, 15 anos, mora no centro de Chicago. Não tenho pai, só tenho os amigos do centro comunitário, mas sei que minha mãe me ama.
Ela me diz que tem orgulho de mim e me incentiva a ser alguém na vida. Cassidy, 18 anos. Em poucos meses vou começar a fazer faculdade. Acho que sou a garota mais sortuda do mundo. Meus pais me amam. Mesmo durante as dificuldades da adolescência, sempre me deram uma força. Meu pai diz: você é o máximo. Minha mãe diz: você pode ser tudo o que quiser. Só espero poder ajudar outras pessoas assim como eles me ajudaram. Judith, 14 anos. Aluna do 8º ano. Minha mãe foi embora quando eu tinha 4 anos, por isso não me lembro dela. Meu pai se casou de novo e considero minha madrasta como se fosse minha mãe. Algumas vezes fico chateado. Ela me diz o quanto me ama e fala coisas boas ao meu respeito, coisas das quais eu tinha me esquecido. Não sei como seria se ela não existisse. Para esses e milhares de outros adolescentes, as palavras de afirmação são uma linguagem do amor que toca profundamente. Quando os pais dizem essas palavras com frequência, o tanque emocional permanece cheio. Se a linguagem do amor de seu filho for palavras de afirmação, escolha alguma destas ideias e experimente algo novo que tenha a ver com o seu adolescente. Fale sobre um objetivo que seu adolescente gostaria de alcançar e incentive-o verbalmente a explorar essa possibilidade. Coloque um bilhete com palavras de incentivo perto do prato dele no café da manhã. Forme o hábito de mencionar de modo específico algo positivo que ele tenha feito. Por exemplo, gostei de você ter guardado as roupas no armário sem que eu precisasse pedir. Ou, foi muito legal ver você se esforçar tanto para terminar o trabalho da escola. Pergunte o que seu adolescente quer fazer quando terminar o ensino médio. Se sua filha disser, quero ser fisioterapeuta e ajudar outros a se recuperarem de lesões complicadas, incentive-a verbalmente a descobrir o que precisa fazer para alcançar este objetivo. Copie frases inspiradoras de livros e revistas e envie para seu filho com a mensagem: lembrei-me de você quando li esta frase. Se você tem talento artístico, crie uma pintura ou desenho que expresse o quanto você ama seu adolescente. Escolha um trabalho manual ou um bilhete especial de seu adolescente e mande emoldurar. Coloque em sua casa ou em seu escritório. Quando tiver de viajar a trabalho ou por outro motivo, deixe vários bilhetes curtos para seu adolescente, um para cada dia em que você estiver fora. Envie mensagens de texto para seu adolescente sempre quando pensar nele, só para dizer: amo você. Coloque os troféus, melhores trabalhos escolares e outros itens que representem realizações de seu filho em um lugar que ele saiba que é importante para você, como na porta da geladeira, no escritório ou em um álbum especial. Quando seu adolescente estiver chateado, dê 5 motivos pelos quais você se orgulha dele. Tenha em seu telefone fotos atuais de seu adolescente e comente-as com seus amigos, especialmente quando ele estiver por perto. Crie um pote de injeções de ânimo, em que você e seu adolescente possam colocar bilhetinhos com elogios para ler juntos com frequência. Quando o adolescente cometer um erro, ao tentar ajudar você ou outra pessoa, antes de qualquer outra coisa, reconheça a boa intenção dele.